Você quer emagrecer de maneira definitiva e parar com esse briga-briga com a balança? Então vem comigo que a gente vai bater um papo sobre tudo que está no mundo do emagrecimento e tratamento da obesidade. Meu nome é Michel Castilho, sou médico cirurgião, especialista em emagrecimento. Estou há 20 anos no mercado trabalhando com cirurgia bariátrica, emagrecimento clínico e balão intragástrico e queria bater um papo com você sobre tudo que está nesse mercado de emagrecimento. Bora comigo? Vamos lá! Primeira coisa, eu queria falar com vocês para a gente entender o que a gente tem de ferramenta no mundo do emagrecimento. Vamos entender o conceito, né, quando a gente está falando de sobrepeso e obesidade. O que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos é que a obesidade é uma doença e a grande dificuldade de se lidar com essa doença é que ela é uma doença multifatorial. Uma doença que é multifatorial, eu vou precisar de várias ferramentas para abordar as arestas que estão envolvidas com essa doença para a gente ter bom resultado. Então, o conceito de tratamento multidisciplinar, vocês vão ver eu falando sobre isso em vários vídeos, ele é a base para qualquer tratamento para sobrepeso e obesidade. Qualquer proposta fora do conceito de tratamento multidisciplinar, nós estamos fadados ao fracasso. Então, onde nos leva isso? Não existe bala de prata, não vai surgir o medicamento que vai resolver o problema do mundo, não vai ter a cirurgia que vai resolver o problema da obesidade, não vai ter o balão mágico, não vai ter a dieta mágica. A gente precisa entender em cada paciente quais arestas são mais importantes, quais são os pontos mais pungentes a serem atacados e aí estruturar um tratamento multidisciplinar, multifatorial para eu ter bom resultado. Tá? Dito isso, eu vou falar para vocês como eu trabalho, qual a minha base, quais são os pilares do tratamento para a obesidade que a gente aplica aqui na minha clínica, no meu consultório. Então vamos lá. Eu utilizo algumas ferramentas, que é a abordagem da alimentação junto com o nutricionista, avaliação e mudança de hábitos de vida, norteamento da atividade física, qual a melhor atividade física para ser realizada no processo de emagrecimento, saúde intestinal, muito falada hoje em dia, mas a gente tem que ir a fundo nisso, equilíbrio nutricional e hormonal. E aí a gente entra nos adjuvantes, que seriam medicações, cirurgia, balão ou qualquer outra metodologia dentro desse escopo como um todo. E vamos passear um pouquinho em cada um desses pilares para falar a importância deles. Então vamos lá falar um pouquinho da alimentação. Não dá para a gente lembrar de falar de emagrecimento sem pensar em corrigir o prato nosso do dia a dia, né? E a gente vai lembrar de dietas e tudo mais. Quando a gente vai falar de emagrecimento, né, e aí tomar cuidado com o que é perda de peso e o que é emagrecimento, né? Perder peso na balança, a gente pode perder peso de forma não saudável, perdendo quilos, mas esses quilos podem ser em massa muscular, o que é muito danoso pensando a longo prazo, nos expõe a reganho de peso. Então, quando a gente está falando de tratamento da sobrepeso e obesidade, eu quero mudança de composição corporal, eu quero emagrecimento, né? A perda de gordura. Né? A gordura é o grande vilão nesse cenário. Né? Ela em excesso gera processos inflamatórios, que é o que está intimamente relacionado com as doenças crônicas relacionadas à obesidade, né? Infarto, derrame, trombose, principalmente as doenças cardiovasculares. E aí a gente vai com excesso de peso ter os processos de sobrecarga mecânica e por aí a gente vai falar de uma série de coisas, diabetes, hipertensão, alteração de colesterol, gordura no fígado e por aí vai, que são todas doenças que impactam na expectativa de vida e na nossa saúde a curto, médio e longo prazo. Né? Então, quando a gente vai falar de perda de peso e emagrecimento, a gente vai ter que falar um pouquinho de restrição calórica, mas em que momento isso deve ser feito? Eu tenho uma deficiência de massa muscular, eu preciso antes trabalhar com superávit calórico para recuperar a massa muscular e melhorar o metabolismo. E aí, falando de metabolismo, a alimentação está intimamente relacionada com isso. Né? O que é o metabolismo? Quando a pessoa fala de metabolismo, parece algo pouco palpável, algo mágico. Né? E metabolismo, vou ensinar para vocês aqui o que é o metabolismo. O metabolismo é o quanto de energia nós gastamos para estarmos vivos. Né? E o que determina, o quanto eu consumo de energia. E o que determina o metabolismo em maior número no nosso organismo. O quanto eu tenho de massa muscular proporcional ao meu peso. Então, se eu pego duas pessoas de 70 quilos e uma tem mais massa muscular do que a outra, a de 70 quilos que tem mais massa muscular, ela pode comer mais
do que a que tem mais gordura e menos massa muscular. Então, quanto mais massa muscular proporcional eu tenho no meu corpo, melhor eu posso me alimentar, mais energia eu gasto, melhor é o meu metabolismo. Tá? E depois nós vamos entrar nessa questão do metabolismo novamente, depois falando um pouquinho sobre o envelhecimento e sobre a dificuldade de controle de peso ao longo dos anos. Então a alimentação é fundamental, eu entender em que momento do organismo, do meu corpo eu estou, para saber se eu vou trabalhar com superávit calórico, com restrição calórica. Todo emagrecimento vai ter que trabalhar com déficit calórico, mas em qual momento eu vou aplicar isso? Às vezes aplicar isso de um momento muito precoce e de forma muito agressiva, eu vou pagar mais com perda de massa muscular do que de gordura, sendo danoso ao todo o processo, né? E eu gosto muito de falar que, e infelizmente é assim, né? É mais fácil perder músculo do que gordura e é mais fácil ganhar gordura do que ganhar músculo. É ingrato, mas é assim, e aí nós vamos usar estratégias para que a gente consiga equalizar essa briga. E aí vamos entrar um pouquinho na mudança de estilo de vida. Como emagrecer se eu não tenho um sono bom? Como emagrecer se eu não organizei minha rotina para atividade física? Como emagrecer se eu não diminuir o nível de estresse? Isso tudo vai dificultar a minha aderência à alimentação, vai dificultar o controle de saúde intestinal, vai dificultar a obtenção de energia para poder fazer minhas atividades ao longo do dia, inclusive a atividade física que eu me proponho a fazer quando eu quero falar de emagrecimento. Então, equilíbrio, mudança do estilo de vida é fundamental. E quando a gente fala isso, parece ser muito simples, né? É só dormir melhor, é só diminuir o nível de estresse, né? Gente, é muito fácil falar para alguém fazer isso, mas como concretizar isso? Então, hoje a gente tem ferramentas para a gente aplicar mudanças comportamentais e que a gente, de forma real e concreta, eu consiga ajudar o paciente a fazer uma mudança de estilo de vida e colher os benefícios disso tudo. E aí a gente vai para a questão da atividade física, né? Qual atividade física é a melhor atividade física para o emagrecimento? Vamos retornar um pouquinho àquele conceito que eu falei de metabolismo? Ora, se eu tenho que ter mais massa muscular para melhorar meu metabolismo, nada melhor do que pensar numa atividade física que promova o ganho de massa muscular ou pelo menos a manutenção dela. Pensando nisso, os estudos mostram que atividades de força resistidas são as atividades de escolha quando eu estou falando de emagrecimento. O aeróbico é importante, ele tem que estar junto desse processo, mas ele não deve ser o mais preponderante, né? Ele não deve ser a atividade que está em maior volume quando eu falo de emagrecimento. E falando de atividades de força resistida, a mais efetiva delas é a musculação desse cenário. Os pacientes, quando estão aqui comigo no consultório, têm a impressão de que eu sou um fanático por musculação e por academia, e longe disso, venho do mundo da luta, gosto muito do mundo da luta, mas hoje, infelizmente, por rotina de vida, família, eu não consigo me dedicar ao mundo da luta. E por saúde, eu vou para a musculação, para a manutenção da minha saúde. Então é o que a gente recomenda, dentro de dificuldade, né, de logística de tempo, faça a atividade que é mais efetiva para o seu objetivo. Se a gente está falando de emagrecimento, atividade de força resistida, de melhor efetividade, musculação. E aí a gente vai encaixar o aeróbico dentro do princípio base da musculação. Vamos falar um pouquinho de saúde intestinal, outro pilar, né? Hoje é muito comum você ouvir, né? O intestino é o segundo cérebro, né? E de onde vem esse conceito, né? Por que se fala por que tem essa retórica, né? Então vamos entender um pouquinho disso. Primeira coisa é entender que a gente tem tanta terminação nervosa no intestino grosso quanto eu tenho de terminações nervosas saindo da coluna, tá? Esse é um dos princípios. E pensando em massa genômica, né, de DNA, a gente tem 150 vezes mais massa de genômica na microbiota intestinal do que a nossa própria, isolando só o nosso organismo. E a gente tem uma troca muito grande entre essa metabolômica da microbiota intestinal com a nossa genética, com as substâncias, com as proteínas, com os neurotransmissores que nós temos no intestino. Então, cuidar da saúde intestinal é fundamental para qualquer controle de processo inflamatório, de emagrecimento e de uma série de doenças. A gente sabe hoje que tem a microbiota intestinal, ela tem relação com diversos sistemas, com o sistema respiratório, com o coração, com o sistema otorrinolaringológico, com o sistema endócrino,
com o sistema imune. Então a gente tem esses eixos de comunicação com o famoso eixo cérebro-intestino, tão falado hoje na mídia, mas temos a comunicação também do intestino com o coração, intestino com a parte respiratória, com o pulmão, e por aí vai. No processo de emagrecimento, né, na parte metabólica e endocrinológica não é diferente, e aí a gente tem que cuidar da saúde intestinal. Isso vai estar relacionado com boa absorção de nutrientes, com modulação hormonal, com disposição, com sistema imune. Então, se a gente não regula o intestino, fica muito difícil atingir os objetivos no processo de emagrecimento. E falar do equilíbrio nutricional hormonal. Como é que eu vou mandar o paciente para a academia, falar você tem que treinar, você tem que fazer atividade física, se ele não consegue sair da cama, se ele não consegue levantar do sofá, se está faltando energia? Como é que eu vou dar uma medicação para emagrecer se eu não sei como é que está a parte nutricional ou hormonal desse paciente? Então eu tenho que triar isso, né? Eu gosto de um conceito que o pessoal usa em administração, mas eu gosto de usar em medicina. A gente não gerencia o que a gente não mede. Mensurar, entender em que momento você está, tanto da composição corporal quanto dos seus exames laboratoriais, é fundamental ao traçar uma estratégia. Eu volto a falar, como é que eu vou pensar em energia? Vamos falar de forma prática. Eu vou mandar uma mulher que tem um fluxo menstrual muito alto para a academia e ela não tem energia. Eu vou olhar a ferritina dela, ela está com a ferritina lá embaixo, como é que ela vai ter energia? Às vezes a pessoa fala assim, tá faltando hormônio. Fala, os hormônios estão tudo em ordem. Quer dar hormônio para o paciente, mas ela não tem, a B12 dela está baixa, a ferritina está baixa, ela está anêmica. Então corrigir o arroz com feijão, corrigir o básico, para depois a gente escalonar os tratamentos, isso é fundamental. Parte hormonal, a mesma coisa. Vamos pular um pouquinho? Como é que eu vou operar uma paciente de cirurgia bariátrica que está menopausada e não quero que ela tenha uma grande perda de massa muscular? Eu tenho que regularizar essa parte hormonal dela para que ela performe o emagrecimento de forma adequada, com manutenção de uma boa massa muscular. É importante esse olhar holístico do paciente, porque eu não tenho como eu separar a mulher que está menopausada da mulher que está obesa. É o mesmo paciente. Então eu tenho que olhar de forma conjunta para que eu consiga bons resultados nesse processo. Então olhar a parte nutricional e hormonal é fundamental. Como é que eu quero ter uma boa cicatrização de cirurgia, ou como é que eu quero ter um bom ganho de massa se o paciente, se um homem tem uma testosterona muito baixa, ele está num alto risco cardiovascular, está obeso, e como é que eu vou reverter isso se eu não faço essa composição? Não necessariamente isso deve ser feito usando hormônios. Às vezes eu tenho outras medidas que podem ser feitas antes da necessidade ou para substituir a necessidade de hormônio, mas isso tem que ser visto com muito carinho nesses processos. E aí, por último, dentro desses pilares é onde a gente vai usar os tratamentos adjuvantes. Então veja quanta coisa a gente falou antes da gente falar agora de cirurgia bariátrica, de Mounjaro, de Ozempic, de Wegovy e falar do balão intragástrico. E aí vamos aproveitar o gancho. Tem espaço ainda para o balão intragástrico nesse mercado novo que a gente está de emagrecimento? Vamos falar sobre isso um pouquinho também nesse vídeo. Mas veja que a gente falou de uma série de fatores que eu tenho que cuidar antes de falar dos tratamentos adjuvantes, mas que são muito importantes, são ferramentas fundamentais hoje para se trabalhar numa doença que é multifatorial. Quando a gente entende que a obesidade é uma doença multifatorial, é fácil de entender que não existe milagre, não existe padrão ouro para tratamento. E eu vou ter que individualizar essas medicações, essas ações, cirurgia, balão, medicação, para cada paciente, para cada necessidade. E muitas vezes eu vou associar diversos tratamentos. Exemplos práticos disso, eu tenho um paciente super obeso, às vezes eu vou ter que trabalhar com ele com essas canetinhas emagrecedoras para que ele diminua um pouquinho de peso, para que eu possa operá-lo numa melhor condição. E dependendo do índice de obesidade que eu comecei a tratar esse paciente, eu vou complementar esse tratamento de emagrecimento com essas medicações ainda no pós-operatório. Veja que a gente associou tratamentos. Às vezes eu emagreço o paciente com balão antes da cirurgia. Hoje eu associo balão com medicação num paciente que tem um índice de massa maior, onde eu não tinha tratamento, onde era só a cirurgia. E hoje eu consigo tratar esse paciente de forma mais conservadora com balão e medicação, num cenário que antes não era possível. Pacientes que hoje têm um sobrepeso moderado, alto, ou obesidade grau 1, eu consigo tratar com medicação de forma muito efetiva. Às vezes eu associo medicação das canetinhas emagrecedoras com medicações que controlam a compulsão.
Veja, quando a gente fala de saúde, tratamento multidisciplinar, saúde mental é fundamental. Associar uma avaliação do psicólogo, do psiquiatra nesses processos é fundamental no processo de emagrecimento. Se eu não controlo saúde mental, como eu vou controlar todos os outros processos, todo o restante da qualidade de vida desse paciente? Então, o processo é bem complexo e volto a falar, não existe bala de prata. Mas quando a gente entende o jogo e a gente consegue desenhar de forma muito individual, a gente consegue bons resultados, né? E aí a gente vai mostrando nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais aí, os pacientes de sucesso, porque escutaram um pouquinho o que a gente tem para falar. Para resumir isso, todo esse processo com vocês, a gente deu uma passeada nos pilares sobre emagrecimento, né? Qual que é o intuito aqui? É fazer mudança de composição corporal. E aí eu tenho múltiplas ferramentas, as ferramentas vão ser utilizadas de forma individual, a gente vai escalonar necessidade de tratamento, tem pacientes que vão precisar de cirurgia, pacientes que vão precisar de balão, pacientes que vão precisar da associação desses tratamentos, mas as bases, acompanhamento nutricional, controle da saúde intestinal, controle nutricional e hormonal, atividade física, mudança de estilo de vida, isso vai ter que estar presente, são pilares, vão estar presentes em todos os pacientes. No final das contas, o que a gente quer é melhorar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura, que é o que está intimamente relacionado com doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo, e é o que está relacionado com as comorbidades envolvidas com sobrepeso, com a obesidade. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado, você tenha esclarecido um pouquinho, feito você entender que o processo de emagrecimento ele é muito complexo, mas que hoje a gente tem muita ciência, tem muito conhecimento e que pode ser aplicado na prática para trazer benefícios para você. Até o próximo vídeo.